dizer que tive hoje a oportunidade, juntamente com vários deputados do PSD, que têm, de certa maneira, acompanhado toda esta situação ao longo dos últimos dias, mas tive a oportunidade, diretamente, de poder contactar com várias instituições em alguns dos concelhos mais afetados, não em todos, porque o meu objetivo era, sobretudo, nesta fase, poder ter eu também a possibilidade de falar com muitas das pessoas que intervieram nesta primeira fase de emergência, quer do combate ao fogo, falando, portanto, aqui de corporações dos bombeiros, falando também com muitas instituições, que é preciso que se sublinhe, são instituições não do Estado, mas da sociedade civil, que, prosseguindo fins públicos, acudiram a situações que são situações de emergência também, mas de solidariedade. Muito em associação próxima com juntas de freguesia, com câmaras municipais, portanto com o poder local, mas, no essencial, instituições da sociedade civil, associações, clubes desportivos, misericórdias, que atuaram no sentido de providenciar apoio, o mais básico que possam imaginar, às populações que foram afetadas. E quis ter essa oportunidade, em primeiro lugar, para lhes testemunhar também o público apreço pelo papel que desenvolveram. Muitas vezes concentramos as atenções na proteção civil e na resposta mais institucional, digamos assim, e escapa-nos que muita da resposta que foi dada às populações foi propiciada por instituições da sociedade civil. E ainda hoje, praticamente 10 dias depois de ter deflagrado o incêndio que teve as proporções trágicas que todos têm presente, há, no essencial, apoio solidário da sociedade civil que se está a fazer sentir. Não é o apoio do Estado. Eu julgo que é importante, já o disse noutras ocasiões, e aproveito para o repetir nesta fase, haverá uma fase em que nós teremos mesmo de apurar tudo o que se passou. Nós fizemos, PSD, uma sugestão que me parece ter colhido em primeira instância uma apreciação positiva da parte dos outros partidos. Iremos agora concretizar isso no Parlamento muito rapidamente, para que uma instância, sobretudo técnica, não política, mas técnica, possa fazer a peritagem tudo aquilo que aconteceu para nos habilitar a fazer uma discussão que tenha sentido. Cada um de nós foi recolhendo informações, os jornalistas também tiveram a possibilidade de recolher os testemunhos de muitas pessoas e, portanto, há muita informação dispersa sobre o que se passou. Mas saber o que se passou não é fazer o somatório desses depoimentos, dessas situações que foram vivenciadas por muitas pessoas em particular, é ter uma instância técnica que possa, durante toda esta fita do tempo que correu, fazer uma avaliação do que é que se passou para nós podermos estar seguros das conclusões a que vamos chegar. Não é preciso, em todo o caso, aguardar por esse resultado para se perceber que aquilo que se passou teve uma dimensão trágica que nunca aconteceu no passado. Isso não precisamos de uma avaliação especial para fazer, porque constatamos, sabemos constatá-lo, e podemos, portanto, dizer que aquilo que se passou não teve precedente, não teve paralelo. Em Portugal combatem-se incêndios há dezenas de anos, às vezes com consequências, do ponto de vista patrimonial, mais graves, outras vezes menos graves. Já aconteceu no passado que soldados da paz, que bombeiros pudessem estar confrontados com situações muito difíceis e mesmo terem perdido a sua vida no combate às chamas. Isso já aconteceu, é profundamente lamentável, é sempre trágico. Já aconteceu, nunca aconteceu uma dimensão de tragédia civil como esta que nós vivemos. Sr. Presidente, uma questão. O PSD vai reclamar pela demissão de algum dos membros do Governo? Eu talvez responda, no fim, a essa sua questão,
mas queria completar isto que estava a dizer. O importante é, portanto, termos noção de que naquilo que é mais fundamental no Estado, que é garantir a segurança das pessoas, a sua vida, o Estado falhou. Isso nós já sabemos que falhou, porque estão aqui as evidências de que o Estado falhou. Depois saber se foi inevitável esse falhanço, ou se ele era evitável. Saber se há culpa a atribuir por esse falhanço e responsabilidade em consequência a apurar, isso é outra conversa. Mas não precisamos de aguardar por nenhum estudo, por nenhuma avaliação, por nenhuma auditoria para saber que o Estado falhou. E eu quero acrescentar, ainda está a falhar. 10 dias depois ainda está a falhar. Porque, como digo, há pessoas, por exemplo, eu tenho conhecimento já de vítimas indiretas deste processo, pessoas que puseram termo à vida, pessoas que em desespero se suicidaram e que não receberam em tempo o apoio psicológico que deveria ter existido. E isso ainda hoje se passa e tem havido dificuldade em que esse apoio seja prestado. Claro que ninguém me convencerá que não haverá responsabilidades a apurar por isto. Terá de haver, mas eu, como digo, não quero estar a antecipar, nem é a atribuição de culpas e desse tipo de responsabilidades, não quero estar a antecipar conclusões que são essenciais para nós podermos orientar a nossa discussão. O que quero é dizer que há já uma responsabilidade objetiva do Estado que está sem reparação. Aconteceu o que não podia, não devia ter acontecido. Há uma responsabilidade objetiva do Estado. Há muitas pessoas que perderam a vida em vias públicas. Devia haver um mecanismo expedito de fazer a compensação às famílias dessas vítimas. E o Estado não tomou ainda uma iniciativa que permitisse que essa responsabilidade objetiva pudesse ser assumida. Ora, nós temos estado a aguardar que o Governo, que de resto já reuniu algumas vezes para tratar desta matéria, pudesse aprovar alguma coisa neste sentido. Há precedentes. Há muitos anos, quando aconteceu uma tragédia em Entre os Rios, o Governo de então demorou 4 dias a aprovar um mecanismo desta natureza. Na altura foi por uma resolução do Conselho de Ministros. Pode, eventualmente, um mecanismo mais, digamos assim, robusto, ser criado por decreto-lei. Apesar de tudo, é um processo mais expedito do que se tiver a Assembleia da República de aprovar um projeto-lei sobre esta matéria. E por essa via, queria aqui dizer que continuo a aguardar que o Governo possa, de uma forma muito rápida, criar um mecanismo que permita que haja, relativamente às vítimas que ocorreram e que ocorreram em espaço público, à guarda do Estado, possam, nas suas famílias, ser rapidamente ressarcidas através de um mecanismo que seja transparente, mas que possa evitar a penosidade das famílias terem de demandar o Estado em tribunal para verem as compensações a que objetivamente têm direito por responsabilidade objetiva do Estado. E quero aqui dizer que se o Governo o não fizer rapidamente, claro que nós não deixaremos de formalmente o recomendar através do Parlamento ou, eventualmente, de apresentar uma iniciativa legislativa no Parlamento para colmatar isso. Mas temos noção de que isso demorará mais tempo e, portanto, de que o Governo pode, de uma forma mais expedita, tomar uma decisão que possa pôr cobro a este vazio que ainda se sente e que eu julgo que era essencial que avançasse com maior rapidez. E isto era, no essencial, o que queria dizer, voltando a insistir que temos uma admiração e uma estima incomensuráveis pelo esforço que tem sido desenvolvido por quantos, sobretudo corporações de bombeiros, mas não só, até os autarcas, instituições da sociedade civil, têm denotado em esforço para acudir a responder a uma situação que é trágica, mas para a qual ninguém poderá dizer que o Estado não devia estar preparado, porque, como disse,
alguém dizer que, nesta altura do ano, ser uma espécie de imprevisto, que incêndios florestais possam acontecer e ganhar, enfim, uma dimensão maior, porque há pouca umidade, porque o calor se faz sentir muito intensamente, é uma explicação muito pobre para aquilo que se passou. E, portanto, nós precisamos mesmo, e o país precisa mesmo, de uma explicação cabal para aquilo que aconteceu. E isso não é uma questão partidária, não é uma questão política no sentido mais depreciativo que às vezes se utiliza, é uma questão essencial para que o Estado possa prosseguir a sua tarefa e para que as pessoas, de alguma forma, reganhem confiança no próprio Estado. E essa explicação pode começar, por exemplo, com as comunicações. Tem-se falado muito na falha de comunicações, nomeadamente no sistema Ciresp. Há um relatório de 2014, teve conhecimento certamente dele, que apontava graves falhas do Ciresp. O que é que nessa altura foi feito? Eu espero que todas as explicações sobre os sistemas de proteção que foram acionados sejam dados em primeira instância pelo Governo. Não estou a dizer que me furto a qualquer explicação que me pretenda ser assacada, mas julgo que é muito importante, porque eu não sou Primeiro-Ministro há mais de 1 ano e meio, que quem tem responsabilidades as assuma e possa responder a essas questões. Eu hoje, se estivesse no Governo, estava a responder a isso tudo e aos relatórios todos. Não estou e não vou poupar esse papel a quem ocupa esse lugar, porque é quem ocupa o lugar de Primeiro-Ministro, de Ministro da Administração Interna e por aí fora, que compete responder a essas questões todas. Se houver alguma necessidade, por falta de documentação, por falta de memória do que se passou, e ainda assim queiram ir atrás e fazer perguntas a quem por já lá passou, eu cá estou para responder também. Mas devo dizer que não aceito colocar-me no centro da praça a responder na vez de quem tem de dar respostas. E, portanto, hoje sabemos com toda a certeza de que houve falhas. Houve falhas de comunicações. Uns poderão dizer que são falhas de concepção do próprio Ciresp. Há quem sustente isso. Não fui eu, falo aí com muita vontade, não fui eu que adjudiquei este sistema do Ciresp. Portanto, não tenho, felizmente... Teve acesso ao relatório em 2014, não tenho, podia pelo menos responder a essa questão de 2014. Não tenho, felizmente, de responder aos problemas de deficiência que o sistema, como foi concebido, podia encerrar. A avaliação, todas as avaliações que foram feitas, tanto quanto é do meu conhecimento, foram disponibilizadas publicamente e podem ser, portanto, avaliadas elas mesmas. Devo dizer que quando fizemos a renegociação do contrato, porque se trata aqui de uma parceria público-privada, fizemos a renegociação de muitas e fizemos também a renegociação dessa parceria público-privada. E talvez tenha sido das mais complicadas, porque são contratos que estão extremamente blindados e, portanto, são contratos a que o Estado se obrigou de uma forma muito dura, digamos assim. E isso depois não é facilmente alterável pelos governos subsequentes, porque não basta a vontade dos governos para alterar contratos que foram estabelecidos em nome do Estado com muitas entidades privadas. O que posso, em todo o caso, dizer é que houve problemas evidentes de comunicações, houve outros problemas graves que aconteceram. Nós hoje sabemos, eu pelo menos tenho essa ideia, que muitas das pessoas, das vítimas civis que ocorreram numa situação de pânico. As pessoas estavam a fugir aos incêndios e estavam a fugir, em grande medida também, porque se viram isoladas. As pessoas, nas suas localidades, ficaram sem comunicações também, ficaram sem eletricidade, ficaram sem água, o que significa que, no meio do fogo, sem outra ajuda e sem estas condições, acharam que a sua sorte podia ser a pior se mantivessem onde estavam e, portanto, fugiram para evitar justamente o isolamento. E foi nessa altura que algumas até foram encaminhadas para uma situação que se revelou fatal. Significa isto, portanto, que há muita coisa que falhou a montante disto.
e que se queremos que no futuro... Mesmo a falta de meios humanos, nessa ocasião, que havia poucas patrulhas, o que é que tem a comentar sobre esse assunto? Eu queria lhes pedir um favor, eu não vou poder comentar todas as situações, nem devo, para ser honesto, nem devo, porque não é a minha função. Eu acho que todos... Aqui referiu há pouco, falou num caso ou casos de suicídio entre pessoas afetadas pelos incêndios. Pode especificar melhor o que é que quis dizer com isso? Não há confirmação? Há pouco deram-nos essa notícia, enfim, como uma notícia particular, enfim, de pessoa até de família. E, portanto, como deve calcular, não tive muitas dúvidas nessa indicação. Mas, seja como for, isso eu posso testemunhar. Houve muitas pessoas que eu ouvi e que me deram conta da falta de resposta em termos de apoio psicológico que ainda hoje se sente no terreno. E, portanto, há pessoas que estão internadas em consequência de tentativas de suicídio, nomeadamente, e que até hoje não tiveram o apoio que era devido. Haverá muitas outras situações, é preciso fazer esse balanço e essa avaliação. Aqui o importante é que possa haver, nos casos em que, ultrapassada a emergência, se pensa que é possível passar para a fase de reconstrução, olhar ainda para as pessoas que precisam de atenção. E isso ainda é uma responsabilidade pública também. Tem de ser, houve um timing tem de ser relativamente à questões mudança finais, de está parte bem? do comando da Proteção Civil. Foi precisamente antes desta época de incêndios, houve algumas mudanças nos comandos da Proteção Civil. Parece-lhe que o timing foi adequado? Que comentário lhe merece? Eu preferia aguardar porque toda essa informação fosse disponibilizada de modo a que possamos avaliar que tipo de consequências é que isso pode ter tido para o que aconteceu. E, portanto, não quero estar a precipitar-me a fazer esse tipo de avaliações. Os senhores têm conhecimento do que é que foram as alterações que ocorreram. Eu não estou, nesta altura, em condições de avaliar se isso foi relevante ou não foi relevante para tudo aquilo que aconteceu e, portanto, não quero estar a fazer, nesta fase, qualquer comentário sobre isso. Está bem? Tem de ser mesmo uma última questão. O camarada colocou-lhe uma questão a que eu gostava de ouvir a resposta. O senhor quer ou não a demissão da Ministra da Administração Interna? Ora bem, eu isso peço desculpa, tinha dito que responderia depois e respondo hoje. Da mesma maneira que sempre respondi a matérias dessa natureza. O PSD não tem, do ponto de vista institucional, tradição nem o hábito de pedir a demissão de membros do Governo. Isto não quer dizer que não haja condições, do ponto de vista político, que possam até levar o Primeiro-Ministro a substituir membros do Governo em circunstâncias mais graves, ou que os próprios ministros não possam tomar a iniciativa de colocar o seu lugar à disposição ou até de pedir a sua substituição. Isso é diferente, isso cabe aos próprios membros do Governo e cabe ao Primeiro-Ministro. Agora, o que eu quero dizer é que, independentemente das consequências políticas que o apuramento de responsabilidades possam ter, e eu não irei nunca pedir a demissão de Ministro nenhum, nem do Primeiro-Ministro, não é a nossa tradição, não deixaremos de fazer a imputação de responsabilidades que for politicamente necessária. Depois saber se, em consequência disso, deve ou não deve o Governo atuar desta ou daquela maneira, isso é outro plano, não me cabe a mim avaliar, já estive no lugar de Primeiro-Ministro, substituí ministros quando entendi que isso era oportuno e não o fiz quando achei que isso era desaconselhável. Nunca deixei de assumir as minhas responsabilidades e espero que os outros possam fazer o mesmo. Agora não, a resposta é, nem agora, nem em momento nenhum, o PSD aparecerá a demissão de fulano A, de fulano B ou de fulano C, não é essa a questão. A questão é preciso apurar o que se passou e isso depois implicará, como é evidente, a atribuição de responsabilidades. E essa não é uma questão de natureza partidária, nem é, como eu disse no início, uma politiquice. Esse é mesmo o papel muito relevante que só a política pode fazer, que é, sabendo o que se passou, apurar as responsabilidades e imputá-las. Depois, as consequências que, por via disso, quer o Primeiro-Ministro, quer os ministros, ou a outros níveis de
de uma estrutura hierárquica, as consequências práticas que essa imputação de responsabilidades pode acarretar, é outra matéria, é uma conversa diferente, já não é tanto aquela que me interessa mais na qualidade de líder do PSD, na qualidade de líder do PSD, o que me interessa é que as pessoas no país possam recuperar a confiança no Estado e possam saber, portanto, o que é que se passou, qual a responsabilidade que cada um tem naquilo que se passou e depois disso, então, formularem o seu juízo sobre quer o que se passou, quer o que é preciso fazer para que situações destas não se repitam. Mas comunicações que não funcionam, desordenamento florestal, não é responsabilidade de vós, PSD e PS. Deixe-me responder. CDS, todos aqueles que têm ocupado o governo. Deixe-me responder à sua pergunta. Não é de todos. Deixe-me responder à sua pergunta. Eu, quando leio e ouço certos moralistas dizerem que a responsabilidade é de todos, fico com a certeza de que o que não se quer é que se apurem responsabilidades. Não, as responsabilidades não são de todos, não, as responsabilidades não começaram há 30 anos, nem há 40, nem há 100. Volto a dizer uma coisa que já disse. Nós, há muitas dezenas de anos que combatemos incêndios, que temos problemas de ordenamento florestal, que temos problemas de deficiências na resposta da Proteção Civil. Nunca, no passado, uma tragédia como estas aconteceu. E espero que todos saibam refletir devidamente sobre isto. Muito obrigado. Obrigado, Baiaja.